Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Como será o mundo pós-pandemia do Covid-19? Essa é a pergunta cuja resposta não passa de especulação por enquanto. Fato é que a vacinação avançou, a quantidade de infectados e mortos caiu consideravelmente e, aos poucos, os diversos segmentos da economia vão retomando as atividades. Entre eles, os mais afetados foram o turismo e eventos. Justamente por sempre mobilizar muitas pessoas, foram os primeiros a paralisar as atividades e os últimos a voltarem. Para falar desse cenário, o Band Entrevista de hoje recebe o presidente executivo do Visit Uberlândia, o senhor Pedro Paulo Schwindt, administrador de empresa, atua na hotelaria há 20 anos e há 6 anos está à frente do Visit Uberlândia, uma estrutura independente, não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, que trabalha para captar e apoiar eventos turísticos e aumentar o número de visitantes em Uberlândia. Obrigado, presidente, pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite. Vamos bater um papo legal, falar sobre o turismo, sobre as perspectivas e contar um pouco da dificuldade que todo mundo passou. Quem participa dessa entrevista também é o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Victor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Bagnete, agradecer ao Pedro Paulo e a você de casa que está acompanhando essa conversa. Essa entrevista eu acredito que é providencial porque na última terça-feira, dia 23, foi liberada a realização de shows, festas e espetáculos comerciais com 50% da capacidade, de acordo com o novo decreto publicado aqui então pelo Diário Oficial do município de Uberlândia. Então, os eventos podem ocorrer de 6 da manhã até as 2 da madrugada com algumas regras de segurança contra o Covid-19. Esse seria o pontapé inicial para a retomada dos eventos e do turismo aqui na cidade? Ele começou tarde ou começou na hora certa, presidente? Eu acho muito complicado a gente citar se é tarde ou se é cedo. É uma questão assim, o setor foi muito prejudicado. Então, toda a situação que a gente vê, se você fala para uma pessoa que não podia trabalhar, que estava com espaço de evento fechado, então a gente pega aí músico, o pessoal que trabalha no audiovisual, o espaço de evento, as pessoas que trabalham no corporativo, toda essa estrutura que o turismo movimenta, estava todo mundo parado. Mas como é que você vai discutir com a saúde? Então, as pessoas também têm que ter esse entendimento. Foi muito difícil, uma situação complexa que nós nunca pensamos que iríamos passar. Então, a gente precisa, desde o começo, quando começou as liberações, eu falei, vamos aproveitar o que a gente tem. Hoje eu tenho para trabalhar 40 pessoas, infelizmente é que eu vou trabalhar 40 pessoas. Eu não tenho como discutir. E foi isso que o setor foi fazendo, ele foi trabalhando à medida. Nosso desejo, que eu acho que é de todo mundo, é que nunca tivesse parado. Mas, infelizmente, houve algo totalmente aleatório, forças, como se diz, que ninguém conseguia controlar e paralisou tudo. Esse momento de volta, ele já é uma estrutura. O show que a gente fala, as festas, ele já precisa das pessoas que trabalham, necessitam dessa volta. Então, o momento é esse, tem que aproveitar, reestruturar, fazer a coisa certa. Eu acredito muito na vacinação, nós acreditamos no setor do turismo que a vacinação é algo importantíssimo e é o momento que as pessoas agora conseguem se encontrar, conseguem ter uma maior interação. E isso vem num momento que a Organização de Saúde acha que é viável. Então, vamos respeitar e vamos sim lutar, trabalhar e respeitar a regra. O que eu sempre disse, as pessoas que trabalham no turismo, que vivem disso, sempre seguiram as regras. Não vou falar, olha, existia festa clandestina? Existia, não discuto. Mas as pessoas sérias, que têm aquilo como um meio de vida, respeitaram sempre todas as regras possíveis. O momento é oportuno e estamos voltando com shows. Nós já estávamos trabalhando com o corporativo, que são os eventos, as reuniões. Esse turismo ele já estava funcionando na cidade, de forma mais tímida, mas ele já voltou. Então, há essa volta. Agora, com a liberação dos shows, você tem mais um setor que pode ser movimentado, mais pessoas que trabalhavam especificamente nisso poderão ter um benefício muito grande. Pedro, eu queria saber do que não volta. Você tem uma ideia, você sendo dono de hotel, claro, está por dentro do meio hoteleiro, você tem uma ideia de, por exemplo,
qual a porcentagem de hotéis que fecharam as portas, se houve hotéis que fecharam as portas, se espaços de eventos não conseguiram se recuperar, voltar da pandemia e também, claro, mais importante, talvez nesse sentido econômico, empregos perdidos. Houve muito prejuízo nesse sentido econômico no setor de eventos? Ô Vitor, a primeira situação que aconteceu na cidade com o fechamento, as empresas precisavam reestruturar. Então houve o fechamento e a demissão muito grande. O setor está voltando a contratar. Tá? O setor voltou a contratar agora, isso é fato, mas o que aconteceu? A cidade, no primeiro momento, fechou os espaços de eventos, as pessoas que trabalhavam ali foram demitidas ou afastadas pelo aquele programa do governo. No segundo momento, a hotelaria, alguns hotéis, vários hotéis da cidade fecharam, tiveram que dispensar o pessoal, principalmente do setor de eventos, setor de alimentação, que a gente considera os restaurantes parte do setor de turismo. Então, houve essa demissão muito grande do pessoal. Essa demissão, por exemplo, a hotelaria, que é algo que a gente trabalha muito específico, ela fechou muitos hotéis na cidade. A gente tem em torno de 11 hotéis fechados na cidade. Permanentemente? Olha, eu digo, eles fecharam as portas, eles foram locados para aquela indústria que está fazendo em Araguari, entre Araguari e Indianópolis, para alojamento. Então, para o dono do hotel, do empreendimento, o investidor, ele ainda está tendo renda. Agora, se eles vão voltar para o mercado, eu acho que só depois da entrega dos prédios. Os espaços de eventos, tem um grande espaço de evento aqui no Granja Marileusa que está com as atividades paralisadas. E vários outros pequenos. Centro de convenções. O Centro de Convenções. O Centro de Convenções de Uberlândia está em reforma. Então, ele, como se diz, ele já havia essa reforma programada, essa revitalização do Centro de Convenções. E nessa revitalização ele vem com um projeto diferente, atualizado. Então, assim, a gente tem esse conhecimento desses hotéis que fecharam, alguns espaços de eventos menores e a perda financeira, porque o evento é fato, o turismo é uma indústria. Ela movimenta 52 setores da economia e esses 52 setores, vamos lá, foram bem abalados. As pessoas foram demitidas, parou-se de pagar ISS para a prefeitura, não há o recolhimento de imposto sobre o serviço e as pessoas pararam. Então, nós tivemos aí uma queda muito grande no número de voos para Uberlândia, ainda não voltou à malha normal, ainda temos essa dificuldade então, assim, é uma cadeia, uma cascata, é uma escala. Nessa indústria que envolve 52 segmentos, como você disse, mas ainda especificamente na hotelaria, você falou de alguns hotéis foram fechados, remanejados, mas eu gostaria de saber assim, quantos leitos Uberlândia tem disponível, qual que era a taxa de ocupação antes da pandemia e agora com essa retomada tímida, né, crescente, qual que é a taxa de ocupação que você tem? Essa taxa de ocupação, o pessoal não nos informa completamente, tá? A gente tem essa perspectiva, Uberlândia sempre foi uma cidade que de segunda a sexta ele teve uma movimentação muito grande, que o turismo corporativo, as pessoas a trabalho, e os finais de semana eram as pessoas da região que vinham para os shows. Então, assim, por isso que essa importância dessa volta. Então, você pega uma baixa da hotelaria e essas pessoas que vêm para a cidade, para consumir na cidade, para ir no shopping, para ir passear, para ir num restaurante, porque nossa cidade tem isso. Sim. Né? E, atualmente, a gente tem, eu não sei te precisar leito, mas nós temos 400 apartamentos de hotéis fechados na cidade, que é um número expressivo. Ele gira em torno aí de 25% da hotelaria foi fechado. Então é um número bem expressivo para a cidade. A cidade de Uberlândia, claro, ela é muito mais focada no turismo de negócios mesmo. Eu até antes da gente entrar no ar, Ricardo, perguntei para o Pedro Paulo se, assim, olha, 2022 nós teremos o maior boom do setor hoteleiro, do setor de eventos, porque eu acho que está todo mundo meio represado, né? Eventos acontecendo só à distância, agora podendo voltar a acontecer presencialmente. Tem as lives dos cantores, mas nada é como um show presencial. Você tem essa ideia ou o híbrido veio para ficar? Eu acredito no híbrido. Eu não consigo ver hoje um evento que não tenha transmissão hoje, né? Nós aprendemos isso. Mas o brasileiro, ele gosta de carinho, de contato, de troca de experiência, de vivência, de viver junto. Então eu acredito sim que a gente, com o controle da pandemia, nós vamos ter sim uma evolução disso. A perspectiva é boa do ano seguinte, todos os pequenos eventos que estão acontecendo, está tendo uma movimentação de pessoas, ele está conseguindo atingir aquilo, respeitando todas as regras, o que é possível.
Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas se você pensar hoje num evento corporativo, é impossível você pensar nele sem uma transmissão desse evento a nível mundial, né? Porque a transmissão é mundial. Sim. Então, assim, o evento híbrido, eu acho que veio sim para ficar. Só que nada substitui o contato pessoal, a troca de experiência, porque, por exemplo, igual nós estávamos conversando antes da entrevista. Então, você tem essas informações antes, são os corredores, são os cafés, os almoços que movimentam o network. Né? Isso é fundamental. Não adianta que... Não existia. A pessoa fala assim, olha, agora eu faço uma reunião para definir de 1 hora. Era raríssimo uma pessoa que viajava para uma reunião de 1 hora, só se fosse algo muito importante. Agora, quando você tem um evento, que você vai ter o contato com aquela pessoa, você tem um palestrante, você admira a carreira do cara, o cara é uma pessoa que no setor dela é uma sumidade, cara, eu vou encontrar com aquela pessoa. Isso é fantástico. Nem que seja para você cumprimentar, se elogiar, ele te passar alguma coisa, não tem comparação. E eu sou favorável ao network, não discuto isso, eu acho fantástico, é importante a interação das pessoas. E acredito que se continuar nessa forma da pandemia, nesse controle, 2022 sim volta ao normal, os voos estão aumentando, as pessoas estão viajando mais, estão trabalhando. E essa necessidade eu tenho certeza que ano que vem a gente consegue aí sim ter um ano muito bom. Pedro, vamos fazer um breve intervalo. Na sequência a gente vai falar de carnaval, vamos falar da reforma do aeroporto de Uberlândia. Hoje o Band Entrevista, então, recebendo o presidente executivo do Visit Uberlândia, o senhor Pedro Paulo Schuint. Voltamos depois do intervalo. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Hidrômetro completo a partir de R$ 299. Tubo de esgoto a mango a partir de R$ 81,90. Telha 366 a partir de R$ 98,00. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte 550, no bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Novo projeto de podcast. Presente! Capoeira. Presente! Robótica. Presente! Fanfarra. Presente! Maria Clara. Maria Clara. Presente! Mais de 1 milhão de vacinas, aulas 100% presenciais nos NAICAS, com atividades fora do horário escolar. Prefeitura de Uberlândia. Vem! Carne de zebu, tá na panela, tá na forma. Tá no fogão a lenha, tá na grelha, tá na chapa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Venha fazer parte desta maravilha. Sonhos existem para serem realizados. The Farm Eventos, casamentos, eventos empresariais e muito mais. The Farm Eventos. Ofertas Black Friday nas 3 lojas Vélez Calçados. Mais de 10 mil pares com até 70% de desconto. Sandália Visano de R$ 129,90 por R$ 49,90. Tênis Mizuno Wave de R$ 399,90 por R$ 199,90. Sandália Social Prata ou Dourada de R$ 119,90 por R$ 59,90. Tamanco Via Marte por R$ 69,90. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão. Vélez Calçados, Floriano, Santa Mônica e Jardim Patrícia. Ajude no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya e avise aos órgãos públicos sobre possíveis focos da doença. Sacos plásticos, entulhos acumulados, pneus velhos. Cuide para que garrafas vazias fiquem de cabeça para baixo, evitando que acumule águas da chuva. Caixas d'água, piscina e até mesmo os halos também merecem cuidado e atenção. Vamos acabar com esse mosquito e com as doenças que ele causa. Oferecimento Limpebras. Nosso compromisso é com desenvolvimento sustentável. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente executivo do Visit Uberlândia, o senhor Pedro Paulo Schuint, discutindo a retomada do turismo e dos eventos aqui na cidade de Uberlândia. Presidente, não tem como falarmos de carnaval, estamos aí há 3 meses da maior festa popular e a polêmica está instalada. Muita gente a favor, muita gente contra, muitos municípios já se manifestaram a favor de promover as festas e muitos municípios
falaram que não vão abrir os cofres. Como é que o setor de turismo, hotelaria, vê essa situação há 3 meses do Carnaval? O Carnaval é importante para o setor, tá? Principalmente o turismo de lazer. Ele movimenta muita gente, ele movimenta muitas pessoas, ele movimenta muito dinheiro. Ele gera recursos, ele gera emprego, então a movimentação é muito importante. A cidade de Uberlândia não tem histórico de carnaval, a gente não é uma festa que se traz muita gente, as pessoas saem de Uberlândia no carnaval. Mas ele é importante para as pequenas cidades da região. A gente sabe o quanto movimenta o carnaval. O carnaval ele é uma festa que tem uma movimentação de dinheiro e de pessoas muito grande. Vamos voltar à mesma coisa. É uma polêmica, eu acho que tem que ser feito com calma, com atenção, pensado, porque para não ter uma consequência pior. A pior coisa que tem, Bagné e Vitor, é quando você está estruturado e manda você fechar. Imagina um restaurante que faz compra para 15 dias, uma semana, produto perecível. E esse produto vence, e quem paga essa conta? É o dono do estabelecimento. Então, aquele momento que a gente tinha de abertura e fechamento foi um movimento muito complexo. Como é que eu contrato uma pessoa que talvez, se eu estiver trabalhando, eu consigo pagar ela? Mas e se fechar? Como é que eu vou pagar essa pessoa? Como é que eu vou fazer com as compras? Vamos falar a carne que é compra no dia a dia, que ela não é congelada, os produtos in natura, isso tudo vence. A gente teve nos períodos de fechamento vencendo até produtos que não são tão perecíveis. E não foi só o hotel, foi o restaurante. Então, esse é um problema. Então, tem que ser analisado com calma. É importante? Sem dúvida nenhuma, movimento econômico, tudo. Mas eu acho que é uma polêmica que eu vou deixar para quem é especialista na área de saúde. Para nós, empresários, o setor de turismo no geral, vamos fazer. Nós precisamos pagar as contas e o prejuízo do que nós tivemos no passado. Mas, e aí? Eu acho que essa polêmica é muito complexa, tem que fazer a análise pôr numa balança os pós e contras e analisar e ver o que é melhor. Se a gente vê que os números estão mantendo baixos, nossa, vamos fazer e vamos deixar o pessoal ganhar dinheiro, porque uma coisa é certa, o cara fala assim, Uberlândia não tem movimento e tal, mas a empresa que está instalada em Uberlândia, ela produz para o carnaval, para a venda nas cidades do entorno, e esse movimento vem para Uberlândia. As pessoas movimentam, passam por Uberlândia. A região de Uberlândia é o aeroporto de Uberlândia, é o aeroporto de Uberlândia que as pessoas chegam e daqui elas fazem saída para as outras cidades. Então, essa que é a importância. Então, o restaurante, por exemplo, ele não fala assim, o que eu ganho com o evento? Eu falo, você ganha muito. Por quê? Mas como é que eu meço isso? É difícil. Por quê? No hotel a pessoa chega, faz o check-in, faz o cadastro. No evento ele faz o credenciamento. No restaurante você simplesmente entra, come e vai embora. Você chega no bar, a mesma coisa. Então é difícil dele mensurar. Mas a pessoa chegou aqui, ela vai movimentar a cidade. É o fluxo de pessoas. Mas eu vou ficar em cima dessa polêmica, não falando de saúde, realmente, quem tem um doutorado, quem tem uma faculdade de medicina é apto a dizer se nós teremos carnaval lá na frente ou não. Mas o que muito se questiona é a injeção de dinheiro público na festa. E eu vou pegar um exemplo do próprio setor de eventos. No começo da pandemia, muito foi questionado, olha, nós não teremos um apoio do poder público, meu comércio está fechado, como é que eu vou pagar? A prefeitura, o Estado ou a União poderiam dar um certo auxílio para nós comerciantes que estamos fechados nesse momento? E a gente viu, por exemplo, aqui em Uberlândia, que foi questão de 10 dias para sair a notícia de que haveria um incentivo para as escolas de samba e, se aprovado na Câmara, o dinheiro já está liberado. Sobre essa questão do dinheiro, vocês chegaram a tentar intermediar uma negociação com a prefeitura? Olha, um auxílio para os comerciantes, para os donos de restaurante, para o setor de eventos, porque acaba pegando um pouco nesse momento agora a grana liberada para o carnaval, que lá atrás com certeza fez falta para o setor de eventos. Isenção de impostos, um IPTU a menos já faz uma diferença danada. Já faz uma diferença grande. Nós não tivemos redução no IPTU. Nem na taxa de funcionamento. Prorrogação de prazo, alguma coisa assim? Alguns teve a prorrogação, só que eu não faturei. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa que ficou fechada e a taxa de funcionamento chegou para ele. Ela não trabalhou, mas a taxa chegou para ele. Aí você vai questionar, porque ele tinha que ter ido lá da baixa no cadastro do município. Bom, eu acho que a gente poderia ter um ponderamento aí. Se você não permite o funcionamento dos setores pelos quinais, que é o Cadastro Nacional, então você tem os números.
eu tenho tais sinais, ou eu não posso cobrar dessa pessoa. Foi cobrado de todo mundo. Houve sim, esse ano, eu te dou um prazo maior. Pô, mas eu não faturei, eu não estava trabalhando, eu não estava liberado. Teoricamente, meu alvará de funcionamento estava cassado. E a conta chegou. O IPTU, a mesma forma. Então, assim, é importante, sim, agora você vai pôr dinheiro público para o carnaval, as pessoas que, igual nós já comentamos, que tem essa movimentação, ok. Só que o setor, ele não houve por parte do governo municipal nada. Ele fez uma ação cultural, tá? Ele teve um projeto cultural com algumas pessoas da cidade que fizeram lives, ele apoiou esse pessoal. Houve sim agora o governo do estado também com mais alguns projetos culturais. Eu falo que a cultura também é muito ligada ao turismo, né? Que a gente faz shows e tal, então a gente dá uma mistura aí dos dois, o teatro e o governo federal que postergou alguns tributos. Mas não houve diminuição de alíquota, não houve isenção, não houve nada para que se beneficiasse o setor de turismo e eventos. Se me permite, talvez eu acredito que até abrindo um parênteses, mas a gente falando dessa dificuldade do setor de hotelaria e turismo, né, diante da pandemia, eu gostaria de saber de você o seguinte, além de tudo isso que vocês vêm enfrentando, se essa questão dos aluguéis por aplicativo, isso também foi um concorrente a mais que entrou no circuito e de certa forma aí pressionou o setor da hotelaria, que a gente vê que tem se popularizando, Airbnb, né, que o pessoal faz esse aluguel. Isso interfere de alguma forma aí no funcionamento da cadeia? Ajuda na concorrência, melhora o serviço. A questão é assim, o entendimento é assim, você enquanto pessoa física, você pode sim se instalar num estabelecimento dele. Você enquanto pessoa jurídica, você precisa da nota fiscal para você fazer a comprovação na sua empresa. Então, eu acho que o mercado tem para todo mundo, é um produto que veio para ficar. Não adianta a gente remar contra a tecnologia, tanto é hoje que as viagens são feitas praticamente tudo online, do seu celular, de um computador. Eu falo que computador não, a gente faz do celular. Então você faz uma reserva de voo, a reserva de um carro, a compra de uma passagem de ônibus. Aplicativo de carona tem hoje. Aplicativo de carona. As pessoas precisam entender o seguinte, eu acho, um comparativo que eu faço é da mesma coisa do Uber que você colocou. Então assim, você pode usar o Uber? Posso. Cara, o pessoal do Uber 20 tratava bem o motorista de aplicativo e aí o taxista até melhorou a qualidade do serviço de táxi. Eu vejo por esse lado. Sim. Eu tenho hoje, por exemplo, se a pessoa procura um Airbnb, um aluguel de temporada, ele quer ter um serviço, ele acredita naquele serviço. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, ver a necessidade do cliente, porque ele vai lá, ele coloca isso na internet. Qual foi a experiência? Hoje todo mundo quer viver experiência. O turismo hoje, ele é de experiência. Quando você sai de casa, café você tem em todo lugar. Todo lugar você tem um café, mas você chegar num lugar que o café vem servido numa xícara bonita, uma pessoa, o aroma, o ambiente, é aquela experiência que você quer, entendeu? O turismo é a experiência. Quando você fala igual nós estávamos comentando a respeito dos eventos híbridos, hoje você chega num evento, você tem um telão de LED fantástico, a luz, aquela experiência de se viver aquilo ali é muito legal. Estou falando no corporativo. Imagina no show. Você está ali para se distrair, aquela energia. Então, é isso que eu acho fundamental. Não tem como a gente discutir essa questão. Veio para ficar. Remar contra a maré. Concorrência existe. Lei de mercado, nós somos livres. Eu acredito assim, faça o seu bem feito e, gente, nada se cria, tudo se copia, né? Copia de uma forma que seja benéfica ao seu negócio. O Bagnetti falou no primeiro bloco sobre a questão do aeroporto de Uberlândia, houve a entrega, inclusive com a visita do ministro Tarcísio. Um outro gargalo no trânsito também, quase 10 anos de trincheira do Tayamã, na 365, que foi liberado. Tivemos Chapecó também, que foi entregue, ou seja, vias que melhoram a chegada de pessoas a Uberlândia e, consequentemente, também as saídas. Mas o Ricardo lhe trouxe um ponto importante sobre o aeroporto. Essa ampliação do aeroporto vai facilitar, assim que o fluxo de voos estiver normal, que mais pessoas venham para cá, e também essas obras viárias, rodoviárias, também vão ajudar nessa retomada do setor de turismo e de eventos também?
Com certeza. O aeroporto, na questão do turismo corporativo, ele é bastante importante. Uberlândia não precisa, se a gente pegar o mapa do Brasil e olhar, você vai ver uma posição estratégica. Então, essa questão, a pessoa fala assim, o carro, eu tenho muitas pessoas do entorno que vêm de carro. Então, assim, aumentou muito o fluxo rodoviário na pandemia, isso é fato comprovado. Então, a gente ouve sim as pessoas. Você vai em um hotel na cidade, você vai ver que os estacionamentos dos hotéis estão mais cheios, coisas que não aconteciam, porque as pessoas passaram a viajar de carro. E com a diminuição, fato importantíssimo, gente, aquela obra, ela é fantástica, porque você tinha um aeroporto que tinha um fluxo grande de passageiros, um aeroporto importante da cidade, tanto é que é um dos aeroportos mais rentáveis da Infraero, você no número público. Ele ficou para o último lote, né, de privatização. A Infraero me entrega um aeroporto com dimensões maiores, uma sala de embarque mais estruturada, que é conforto para o passageiro, o fluxo fica melhor, você não tem aquela lata de sardinha que você tinha antigamente. Você vai no Taiamã, aquela trincheira ela é importante tanto para quem usa a rodovia como para quem mora na região. Você tinha acidente, você tinha um gargalo de trânsito ali que engarrafava até lá em cima na Ponte do Val. Então, assim, são obras importantes. Esse cenário de Uberlândia é muito importante. Um grande benefício que a gente tem, quando a gente vai falar sobre vir para Uberlândia com um evento, é o seguinte: quanto tempo que você demora do aeroporto até o hotel, quanto tempo você demora da rodoviária até o hotel, do hotel ao espaço de evento. Você nota que essa circulação na cidade ela é muito rápida. Então, por exemplo, essa logística para o visitante ela é muito importante. Se você vai para BH, se você tem um compromisso, você chegou na rodoviária de BH, você já pega o trânsito na saída. O aeroporto de Confins é um aeroporto longe, então você tem que calcular o tempo de deslocamento e não vai ter trânsito nisso. Cidade de São Paulo, dependendo da hora que você tiver um voo e do local que você tiver da cidade, você tem que sair com 2 horas de antecedência do horário que você já tem que ter com antecedência no aeroporto. Então, ou seja, é 4, 5 horas antes. 4, 5 horas que a gente poderia estar produzindo, ou eu digo muito, 4, 5 horas que você está num trânsito, naquele polêmico, você podia estar sentado lendo um livro, tomando um café, conversando com um amigo. Aqui a gente tem esse deslocamento fácil devido a essas circunstâncias toda a cidade. Você movimenta na cidade, os acessos fáceis, redução de acidentes, isso é fantástico. Pedro, a gente está quase caminhando para o final da nossa entrevista aqui, do nosso tempo, mas eu não posso deixar de perguntar. A gente sabe que é um momento desafiador para o Visite Uberlândia, para o setor de turismo, de negócio, mas eu queria saber de você se o fato de Uberlândia, né, a gente falar da nossa região aqui, ela está mais voltada para o turismo de negócios, quanto mais difícil é esse momento para vocês do que para quem está à frente do turismo de lazer. A gente tem percebido, a gente vê nas capitais, nos litorais, 100% de ocupação. Quanto de esforço a mais vocês precisam fazer nesse segmento que difere do turismo de lazer? Hoje é fato que o turismo de lazer voltou, tá? Ele já voltou primeiro que o nosso, e o corporativo está voltando. Eu digo que a análise que a gente faz é que assim, a empresa, que as pessoas viajavam muito a cargo da empresa, no momento mais crítico da pandemia, só estavam viajando as pessoas que são técnicos, aquele que é o engenheiro que precisa pôr uma máquina para rodar, uma pessoa que vinha trocar uma máquina, uma manutenção. Esse pessoal, sim, não tinha jeito, que dava manutenção no centro de tecnologia, no TI, nos servidores. Essas pessoas fisicamente necessitavam disso. O turismo de lazer foi liberando, as pessoas foram viajando por essa necessidade de ver gente, de sair do confinamento, e agora a gente acredita nessa volta. Um fato importante que a gente tem aqui na cidade de Uberlândia é que a Universidade Federal é um polo importante de eventos, e agora a gente acredita que ela vai começar a voltar com os eventos híbridos no primeiro momento e depois com os eventos presenciais, porque eu acho que é fantástico. Nosso desafio é maior em virtude disso. Pedro, eu costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Em nome da Band Triângulo, do Grupo Bandeirantes, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite, nós estamos sempre à disposição. Conversar sobre turismo é algo que eu já acostumei muito e gosto.
Sempre que você precisar, estou à disposição. Com certeza. Agradecer ao nosso companheiro Vitor Albergaria. Valeu, Vitor. Obrigado, Ricardo. Valeu, Pedro Paulo, e a todos vocês que acompanharam essa conversa. E o Band Entrevista de hoje, conversando então com o presidente executivo do Visit Uberlândia, senhor Pedro Paulo Schwindt, para falar aí da retomada do turismo e dos eventos. O Band Entrevista volta no próximo final de semana e eu espero você.